Oi, pessoal, tudo bem? Estamos no ar. Hoje aqui em Campo Limpo Paulista, meio frio, chuvoso, não sei como que está aí na sua cidade, onde você está. Mas, enfim, hoje é um programa gravado, tá bom? Porém, todavia, entretanto, você pode participar. Pode mandar aqui no chat, de repente, a sua pergunta, ou ir lá na nossa página, vai lá na nossa página do podcast Unifacamp, e você manda a sua pergunta, o nosso entrevistado responde, e depois a gente encaminha de novo para você. Podcast Unifacamp. Eu não sei se... Eu acho que quando esse episódio for ao ar, já teremos batido os 1.000 inscritos na nossa página do podcast. Eita, eu tô torcendo para que sim. Nossa página é recente e eu agradeço a cada fortalecida, a cada um de vocês que nos seguem, que nos mandam as suas sugestões de pautas, né? Os seus assuntos, o que vocês querem ouvir aqui no nosso podcast. Eu fico muito, muito grata e feliz pela interação de todos vocês, tá? Lembrando que esse episódio aqui vai estar disponível na sua plataforma de áudio predileta, Deezer, Spotify, tá bom? Aqui mesmo no YouTube também vai estar disponível para você ouvir quando e onde você quiser, beleza? Segue o perfil lá do podcast, mas também segue o perfil da nossa instituição, hein? Por favor. Transformação. Não, eu vou ler certinho, eu tô com a colinha aqui, olha aqui, ó. Tradição, quase que eu errei. Tradição, inovação, transformação, isso é Unifacamp. Conheça a nossa instituição, conheça os nossos cursos da saúde, né? Os cursos que também são cursos fora da área da saúde, né? Os humanas, exatas, enfim. Unifacamp.edu.br. Olha o QR Code aí na tela para você apontar a câmera do seu celular para o QR Code e conhecer os nossos cursos, a nossa instituição, fazer um tour virtual aqui por dentro, conhecer nossas salas de aula, tá bom? unifacamp.edu.br/tour. O nosso polo está muito bem centralizado. Estamos próximos à região de Campinas, a região de São Paulo também. E se você vier de trem, 5 minutinhos você chega aqui. Às vezes nem isso. É super rapidinho, tá? Na porta, tá bom, gente? É isso aí. Eu adoro falar de esporte, né? Adoro levar essa informação para vocês. Por isso que eu digo, se você tem alguma dúvida, quer interagir com a gente, manda no chat aqui, tá bom? Depois qualquer coisa a gente repassa pro nosso entrevistado que já está aqui. Nós já estávamos trocando uma hora ideia, já poderia até a câmera estar gravando aqui, que tava o maior papo legal. Olha, eu nem apresentei ele para vocês, mas eu vou apresentar agora com muita alegria e tchim-tchim ao nosso querido Douglas Mamed, nadador, esportista e professor agora, né? Agora, formado. Que legal. Obrigada pela sua gentileza. Eu dou tchim-tchim e eu acho que esse negócio atrapalha, né? Acho Tem que passar por baixo. Tem que passar por baixo. É verdade, vamos treinar então. Tchim-tchim, assim, ó. Virado. Tampou. Inclusive, você é canhoto? Sou canhoto. Entendi. Igual a nossa entrevistada de ontem também, a Sara. Por isso que ela fazia assim. Entendi. Ok. Gostou da nossa? Gostei, Gostou? bonita. É tipo um copo térmico, né, Stanley? Obrigada, Personalizado. Cheers Brindes, por esse brinde incrível, tá? Lindo, maravilhoso, que... mata a sede aí dos... É água mesmo, viu, gente? É água. É água ou não é? Não bebi ainda. Bebe aí Deixa eu pra ver. falar pro povo que é água, Douglas. Pelo amor de Deus. É água. É água. É água. Fresquinha, né? Água geladinha. Obrigada, Sibeli, nossa produtora, uma querida. Pessoal, vou apresentar o Douglas pra vocês, tá bom? E depois a gente começa... Depois a gente começa a nossa troca de ideias aqui. O Douglas Mamed Passos começou a nadar aos 10 anos e continuou até os 19, participando de competições em todo o nosso país, incluindo campeonatos paulistas e brasileiros. Incrível. Ele interrompeu a natação ao iniciar a faculdade de Educação Física, né? Se formou agora em 2024. Possui 2 pós-graduações, uma em psicomotricidade, falei certinho? Psicomotricidade. Eu falei errado. Psicomotricidade e outra em Psicologia do Esporte. Isso aí. Uau, que incrível. Psicologia do Esporte? Psicologia do esporte. Para tratar das mentes mesmo dos atletas. Isso, dos atletas. Porque beira competições, né? Às vezes, mente fraca, assim, uma mente um pouquinho mais instável, atrapalha. Que incrível isso. Nossa, há anos atrás pouco se falava. A gente pega... Eu já vi várias entrevistas do Fenômeno. Sou o maior fã do Fenômeno. Não tinha isso. Não. Naquela época. Não tinha. Ele falou que se tivesse realmente um profissional, alguém para cuidar da mente dele, Sim. seria tão melhor. Tudo melhor.
muda muito, né? Treinando, tipo, treinar, né, tanto o corpo, né, na parte do esporte, mas a mente, né? Parece que o mental chega a ser até mais forte, né, Sim, do sim. que... Porque você pode treinar, tipo, por tá preparado pra nadar, né? Tipo, aquela prova lá. Mas se você tiver uma mente um pouquinho mais instável, Já era. já era. Seu corpo pode estar perfeito pra nadar, mas com a mente estável, já era. Cara, que legal isso, porque eu sinto isso na corrida. Pratico corrida e corrida, sei lá, pra mim é 90% mental, assim. Sim. Porque uma hora sua mente fala, pode parar, por que você tá fazendo isso? Vai doer, você não vai aguentar. Só que o corpo sabe que aguenta. Sim. Só que a mente começa a te sabotar. E às vezes ela começa a fazer o quê? Ah, seu corpo vai doer? Começa a doer de Real. propósito. Às vezes não tem nem dor, mas você começa a sentir a dor porque sua mente tá fazendo você sentir. Que doideira. E aí, no começo, tinha, sei lá, até uma certa quilometragem. É normal você se sentir fadigado, cansado. No nado também deve ter Sim. né? Depois daquilo, estabiliza. Para de dor. Mas até você chegar naquilo, você fala, vou parar, meu? Não quero. Dói Só- até... Só que aí você fala assim, vem a treinadora na mente, porque ela já vai falando com a gente, né? Imagino você como educador também, como professor, já vai falando, ó, até aqui é normal você se sentir fadigado, aguenta aí, Sim. vai passar esse, sei lá, 500 metros, você já vai ficar de boa. Sim, tá? velho, passa. Antes, né, também, dependendo, né, quando eu treinava, passava com um psicólogo. Né? É. Ela fazia simulação de prova, conversava com a gente pra... Até porque você competia pra caramba, né? Então, às vezes era, tipo, geralmente as competições são de final de semana, né, sábado ou domingo. Às vezes, tipo, todos os sábados do mês tinha competição. Então a gente passava muito psicólogo, tipo, do próprio clube também tinha, né? Então, ela fazia a gente ficar deitado no chão pra visualizar a prova. A gente, antes de nadar, como que a gente ia estar com o corpo, como que a gente ia estar com a mente. Ela faz a gente Que pra não sentir esse nervosismo. Que legal. No nosso caso, assim, eu tô praticando corrida, os 3 primeiros KMs são os mais exaustivos. Depois de boa, corpo você acostuma, vai. né, com Isso. E na natação? Mesma coisa, né? Pra mim, né? Não sei pros outros, né? Mas pra mim, quando eu nadava, né? As primeiras quilometragens, né? Primeiros metros, é o que mais doía. Depois o corpo vai acostumando e ele consegue manter um ritmo, tipo, Pra constante. você acha que o quê? Tipo, os 1000 metros é os mais cruciais, assim, ou mais? Como eu nadava a prova de fundo, né? Tipo, então os 1.500, a gente gostava de separar em 3 de 500, né? Era 1,5 km, né, de prova, então a gente separava em 3 de 500. Certo. Então, pra mim, os primeiros 500 era o mais dolorido, pra mim. Caramba. Aí no segundo 500 era aquele 500 que a gente estabilizava, que a gente conseguia nadar um pouquinho mais tranquilo, né? Que o corpo já parou de doer. E os últimos é aquele que a gente força, né? Que a gente tira uma força e fala, vamos forçar aqui um pouquinho. Da onde não tem, né? Mas que aí, legal. pra mim, o pior é os primeiros 500. Que legal. Ó, então, continuando aqui, então ele já aqui falou que tem 2, né, nos deu aqui a informação de 2 pós-graduações, uma em psicomotricidade, agora eu falei certo, e outra em psicologia do esporte. Atualmente o Douglas ministra aulas de natação para crianças com autismo, tanto em uma clínica quanto em aulas particulares também. Eu Sim. achei isso incrível, porque na real, eu acho que quando nós trabalhamos com esse perfil de crianças ou com crianças atípicas, a gente mais aprende do que ensina. Sim. Né? A gente vê muita diferença, né? De uma criança pra outra, né? Muda muito. E quando a gente vê a evolução dessas crianças, Você surpreende. é surreal, É. né? Acho que é a maior alegria do professor, eu acho, No né? começo, eu tinha até um pouquinho de receio, que eu falava, quando eu começava com a criança, eu falava, nossa, vai ser difícil, né? Aham, não Mas, conhecemos, não tal. conhecendo, aí vendo, né? Aí com o tempo, dá pra ver que já mudou, tipo, já dá pra ver que ela tá agindo de uma forma diferente, tipo, ela tá conseguindo fazer, Entender sua linguagem, Isso. né? e aí é Gratificante. gratificante, porque você vê a diferença, né? Você fala, tô conseguindo. Pô, e o pai e a mãe devem ficar, Sim, tipo, sim. imensamente felizes, né? Além disso, ele também dá aulas em academias para todos os públicos. De vez em quando ele dorme, tá, pessoal? Olha, uma curiosidade aqui. A paixão de Douglas por psicomotricidade surgiu no início da faculdade ao abordar temas de desenvolvimento humano. Aí, durante a graduação, ele alimentou o desejo de trabalhar nessa área, colocando a ideia em prática no último semestre. Buscando aprimoramento contínuo, Douglas sente-se realizado em sua escolha profissional e nós se sentimos muito felizes e honrados por tê-lo aqui. Tchim-tchim pro Tchim-tchim. Douglas de Deixa eu novo, passar por baixo que aqui. é canhoto. Aê! Que legal, cara. Você vê como a faculdade abre os horizontes, Sim, né? Sim, porque quando eu comecei a faculdade, né, eu comecei pra trabalhar mais com a natação, Uhum. né? Eu queria ser técnico de natação.
Mas no meu primeiro dia de faculdade eu aprendi essas aulas de desenvolvimento motor, né? E eu gostei muito, foi uma aula que me fez eu lembrar, né? E com o tempo da faculdade, né, tudo que aconteceu, que entrou a pandemia, aí eu acabei esquecendo do que eu aprendi na primeira aula. Adormeceu ali. Eu acho que tava escondidinho, né? Aham. E passou um tempo, e no meu último semestre tive uma palestra de psicomotricidade, né, que eu não conhecia. Olha só. E eu, no momento, eu não iria nessa palestra, Uhum. né, que aí aconteceu umas coisas, eu tinha uns compromissos pra fazer, eu falei, não vou. Aí eu consegui uns horários, falei, eu vou ir pra essa palestra, né? Só que eu falei, eu vou ir, mas vou ficar só um pouquinho, só pra dar uma olhada, pra ver como que tá, e eu vou embora. Mas quando eu comecei a ver a palestra, né, aí eu lembrei do que era que eu tinha me interessado no meu primeiro dia de aula na faculdade. Aí despertou de E novo. foi no meu último semestre, tipo, pra acontecer, tipo, não podia, se sumisse, tipo, se não tivesse essa palestra, eu não ia estar fazendo isso hoje. Olha só que importante, Então, né? no meu último semestre, eu vi essa palestra e falei, e eu fiquei até o final, depois você pergunta pro palestrante. E até hoje você se aprofunda sobre Então, o tema, busca conhecimento. no dia seguinte que eu fiz a palestra, eu comecei a pós já nisso. Uau, Foi, que incrível. acho que tava esperando eu pra entrar ali. Tava esperando só você pra fechar as matrículas. Tava esperando isso só. Que legal. Meu, da onde surgiu esse seu amor por esse esporte de natação na infância? Pra quem não sabe, gente, ele tem um irmão. E esse irmão é o nosso querido estagiário Danilo, aquele carismático, que inclusive também pratica, né, natação, Praticava né? também. Praticava também. Tem que voltar, hein, Danilo? Tem que voltar pra natação. Da onde surgiu esse seu interesse? Imagino que pro seu irmão, talvez vendo você praticar, tal, já foi de certa forma inspiração. Mas e pra você, na infância? Eu sempre fiz algum esporte, né, desde pequeno. Uhum. Eu nunca fiquei parado, né, com o tempo assim. Você sempre foi ativo? Isso. E no colégio eu comecei a fazer judô. Né? Só que eu não tava dando certo, eu não tava gostando muito. Aí eu fiz minha primeira competição de judô, né? Apanhei muito. Aí eu desisti. Falei, não é isso que eu quero. Comecei... Aí tinha uma escolinha de futebol do lado da minha casa. Certo. Comecei a fazer escolinha de futebol. Só que eu era muito ruim. Muito ruim mesmo. E faliu. Você é um atleta muito alto, né? Então. Eu não tinha coordenação nenhuma Não pra sei se futebol. tem a ver com futebol. Talvez pra... Você não jogava como goleiro? Não. Tinha medo da bola acertar eu. Entendi. Mas eu não tinha coordenação. Até hoje, não tenho coordenação para manusear uma bola no pé. Ok. E meu irmão começou primeiro que eu, a natação, na verdade, né? Ele, do lado da escolinha, tinha uma escolinha de natação. Aí minha mãe deixava eu pra fazer a escola de futebol e levava meu irmão, que era menor, pra escola de natação. Então foi você vindo do seu irmão? Isso, só que a escolinha de futebol faliu. Fechou. Né? Acho que não tinha jogadores bons, né? Igual. Só tinha iguais a você, aí não deu pra... Aí não deu certo, aí faliu. Aí pra mim não ficar parado, minha mãe me colocou. Falou assim, seu irmão tá fazendo natação na escolinha do lado, vamos pra lá. Vamos. Aí eu comecei. Você era criança nessa época? Eu era criança, eu tinha uns 10 anos. Meu irmão tinha 5, eu tinha uns 10 anos. Uau. Aí eu comecei a fazer lá, né, natação. E é onde eu comecei a... Diferente dos outros esportes, né, que eu tava ruim, esse foi o que eu desenvolvi um pouquinho melhor. Consegui, tipo, um desenvolvimento melhor. Tipo, eu tava aprendendo muito fácil as coisas. Se identificou. Né? Se identifiquei, comecei a gostar. Pode aumentar o ar um pouquinho, tô congelando você. Aumentar? Pode pegar, isso. Então, aí você começou a se identificar com o jogar pra esporte. cima, só? Aham. 22, tá bom? Tá bom. Tô congelando ele aqui, pessoal, quando não pode, meu Deus. Pode abaixar, diretor, um pouquinho o retorno dele pra mim, por gentileza, só um pouquinho. E aí você... Ali, tendo convívio com outras crianças, eram só meninos, a turminha, ou era mesclado? Não, era mesclado, só que era aprendizagem, né? Então era... Como eu era também pequeno, então era aquelas aulinhas pequenininhas, né? Bem do básico, Isso, igual a minha filha. E, inclusive, ele ensinou a minha filha também, né? E que bom, porque eu vejo com ela tinha um receio de molhar a cabeça. Era surreal, não gostava. Hoje, ela mergulha. Hoje, ela gosta. Então, eu, enquanto mãe, eu fico mega feliz. Falo que bom, porque é no tempo da criança. A gente tem que cada criança respeitar. tem... E com você não foi diferente. Não, foi tudo aos pouquinhos. Foi meu tempo também. E aí eu comecei a gostar, né? Tanto que... O que houve depois? Meu pai trabalhava muito, então eu nem conseguia ver ele direito, né? Uhum. Aí teve uma vez que ele tava jogando bola também, né? Machucou, ele não pôde trabalhar. Aí ele foi me assistir a nadar.
né? Assisti eu e meu irmão. Aí ele viu e falou, nossa, o Douglas tá nadando bem, né? Ele tá bem, né? Diferente, porque eu tinha começado antes de algumas crianças que já nadavam lá e eu já tava um pouquinho melhor que essas crianças. Se destacando, né? Que eu tava nadando naturalmente, bem. assim. Eu não percebia, né? Que eu era criança, né? Aí ele falou, que tal a gente colocar ele num outro lugar que tenha competição, né? Porque essa escolinha não era só pra aprender mesmo. É tipo Pegar um pouco mais Isso. pesado, assim, Era tipo né? essa escolinha de academia, só que não era, tipo, não tinha academia, né? Era só a entendi. escolinha de natação. Uhum. Aí minha mãe começou a procurar uns lugares que tem. Que aí é onde eu achei na prefeitura de Osasco, onde eu fiquei muito tempo lá, né? Ah, você era de lá, de Eu era São de Osasco. Paulo. Nadei por lá bastante tempo. Competindo por lá também. Competindo por lá. E aí meu irmão parou de nadar, né? Aí onde eu continuei nadando. Meu irmão voltou depois de um tempo, depois de uns anos, né? Aí ele voltou a nadar. Que legal. Então, E enquanto atleta, você ganhou vários títulos, assim, né? Você lembra sim. do seu primeiro pódio? Lembro, foi na própria... na piscina de Osasco mesmo, né? Que teve uma competição lá, né? E uma competiçãozinha interna, né? Dos alunos. E eu lembro que, se eu não me engano, eu peguei uma medalhinha só, né? Mas eu tinha uns 11 anos, eu até, tipo, tava respirando pra não chorar É. por conta do meu primeiro pódio. De tanta De alegria. eu lembro até hoje. Sério? Eu tava Ah, no que pódio, eu tava legal, segurando assim, porque eu falei, a primeira vez. Não, deve ser incrível para uma criança, poxa vida, que legal. Eu acho que ali também você falou, acho que é isso que eu quero, né, meu? Acho que eu me encontrei aqui. Ali, quando eu comecei nessa natação, né, quando eu fui pra Osasco, lá também era dividido em turmas, né? Tinha a turminha que tava aprendendo a nadar também, que eu fui pra essa turminha. Uhum. Eu entrei, acho que no final do ano, em outubro mais ou menos. E quando eu terminava a minha aula, das turminhas dos pequenininhos, aí vinham os maiores, né, ou os pessoal da minha idade, que já nadava, que já era de competição. E o que eu fazia? Quando terminava, eu ficava enrolando um pouquinho na piscina, pra quando entravam os maiores, eu conversava com o técnico, pra ele deixar eu nadar só uma volta. Tipo, eu ia e voltava com os maiores, com o pessoal que já sabia nadar. Você já queria estar junto Isso. ali, olha. Aí o que eu já fazia? Fazia isso. Aí no dia seguinte também, eu ia, ficava a aula inteira, no finalzinho eu esperava um pouquinho, todas as crianças que treinavam comigo, ia embora e eu ficava parado, pra poder nadar com os maiores. Que legal. Aí foi indo, até que no última semana eu entrei em outubro, fiquei fazendo isso aí por 2 meses, na última semana ele pedia pra me esperar, pra ficar nadando com ele, com o técnico das crianças, dos alunos, das crianças maiores, né? E os que competiam. Aí eu fiquei esperando, né? Ele pediu pra me nadar. E no último dia de aula, pra começar o ano que vem, ele conversou com a minha mãe falando que ano que vem eu já quero ele com a minha turma. Que então legal. eu fiquei 2 meses com pequenininhos, né? Treinando. Eu era pequenininho também, né? 2 meses treinando. Pequenininho. Ele tem fala sua altura. 1,92. 1,92. Na época você devia ter tipo 1,80. O pequenininho da turma. E o pior é que o pessoal sempre me chama de Douglinhas ainda. Meu nome é Douglinhas. Porque eram mais altos assim que você? Eram mais altos que eu, né? Aí meu apelido era Douglinhas. Só que aí agora... É dá pra Douglinhas. ser. Tem quase 2 metros, mas é o Douglinhas. Mas é Douglinhas ainda. Incrível. Meu, que legal. A gente tem, inclusive, uma foto aqui pra mostrar do Douglas com várias medalhas, né? De vários títulos. Vamos colocar a produção pra gente ver essa foto e ele comentar um pouquinho. Olha que legal. Ele ali, do lado daquela piscina. Aquela piscina tem quantos metros? Aquela tem 50 metros. É uma olímpica. É uma olímpica. Ele Isso. estava contando aqui pra gente. Olímpica tem 50 E semi tem 25. e semi tem 25. Você já Isso. nadou nas duas. Nas duas. Aquela montão de medalha é, na grande maioria, ali na Olímpica. Na Olímpica. Todas foram nessa piscina aí. Nossa. Foram 6 provas e as 6 foram medalhadas com ouro. Que legal, parabéns. E ali com seus colegas, né? Isso. Os parceiros que ganharam ali, acho que em segundo e terceiro lugar. Incrível. Ele estava me explicando aqui uma curiosidade que eu não sabia, que tem 3 tipos de... Como que é que você falou? Nadadores. Nadadores. Isso. Perfis? Isso, São é perfis? separado em 3 tipos de... Não vai vir na mente agora, mas eu esqueci. Ent- Estilos, né? 3 tipos. Estilos. Ok. Ó, de repente, você nada aí avulso e você tem um desses perfis e não sabe. Ele vai explicar. Pode tirar a foto, diretor. Obrigada, viu? Depois a gente volta a falar um pouquinho mais sobre os seus títulos.
Mas tem... Explica pra gente. O primeiro. O primeiro, né, que a gente chama que são os velocistas, né? Velocistas. Que são o pessoal que nada provinhas curtas, né? 50 metros, às vezes é só ida, depende da piscina. Se for por 150 metros, é só ida. Se for de 25, é ida e volta. Mas que dispara, tipo... Mas que é velocidade a máxima. milhão. Tem que ter força, tem que ter muita explosão no corpo, né? Pra conseguir, que não é meu caso. O Phelps é o quê? É esse perfil? Não, Não. ele é... Ele nadava tudo, na verdade, né? Mas Ele ele era é mais surreal. pra meio fundo, fundista, né? Que as provas deles eram um pouquinho mais longas. E o Cielo? O Cielo era velocista. E a Velo. dele era de 50 metros. A dele era só explosão, né? Era só ida. Inclusive, você comentou que já teve oportunidade de vê-lo, assim, em competições, Já, né? já, muitos atletas, né, hoje que estão em Olimpíadas, eu nadava junto com eles nas competições. Né? Não chegava no nível deles, né? Mas na mesma competição que eu tava, eles estavam também. Que legal. Já fiquei, né? No balizamento, onde tinha... Onde é antes de começar a prova, né? Tem todo um balizamento para colocar os atletas, para organizar para ir para a prova. O que é balizamento? Balizamento é quando a gente- Bastidores? É igual quando a gente vai na corrida que tem... Como que eu explico? Pontos de hidratação? Não, os paus- por exemplo, na corrida de pista. Ah, que aí tá. coloca o atleta na raia 1, Você na falou raia 2. corrida, eu imaginei a Não. corrida de rua. Imaginei. Quando tem o atleta na raia 1, na raia 2, ok. na raia 3, organizar os atletas Sim, nas todas as sim. raias certinho, esse é o balizamento. Então, antes você vai lá para eles organizarem certinho, para saber qual raia você vai ficar, para quando chegar a sua prova, você for na raia certa. Tipo, você é o número 4 na raia, tipo, a raia número 4. É essa aqui. É essa daqui. Tá. Então, Ah. é tudo uma ordem. Aí vai chamar... aí é dividido por séries, né? Então, é a série 1, aí vai chamar o nome, Douglas, raia 4. Aí você vai lá pra raia 4. Pra depois começar a prova, pra você fazer a aula, né? A prova, né? Maravilha. Então, nesse balizamento que eu tava o César Cielo também, né? Porque eu tava no balizamento esperando pra me chamar e ele também tava esperando pra chamar ele. Que legal. Não nadamos junto, mas ele tava junto lá do lado. E ele deve ser gente boa, tem jeito de ser Ele é bem super tranquilo, bem... gente boa. Conversei com ele bastante. né? Focadão, assim, sabe? Focado. Concentrado. Acho que na época, né? Eu tinha acho que uns 16 anos, ele era um pouquinho maior que eu só. Acho que eu já passei, mas Você já passou ele? eu acho que eu já passei. Nossa, e ele é alto pra caramba. E aí você tava falando desse primeiro perfil, que é Os velocistas. os velocistas, o segundo... São os meio fundo, né? Que não é considerado nem velocista nem fundista. Eles nadam um pouquinho dos dois, né? Que são Mas umas são provas... maiores, assim? são maiores que o velocista, né? Velocista geralmente nadam 50 ou 100 metros. Ok. Que é muita explosão. Os meio fundo é mais 200, 400 metros. Meio né? fundo, porque não afunda na piscina? Não, tem não. nada a ver. É o nome mesmo, meio fundo, porque não é nem fundista, nem velocista. Eles ficam no meio ali, no meio fundo. Ah, ok. E o fundista? O fundista já são, geralmente, na piscina são a maior prova, né? Que é 1,5 km, né? 1.500 metros. Mas os fundistas nadam mais em maratonas, né? Eu nunca cheguei a nadar uma maratona. Eu nadei uma vez, na verdade, maratona, mas eu era mais de piscina. Então, minha maior prova era o 1.500, que era o máximo que tinha pra nadar. O resto já era maratona de 3, 10 quilômetros. Nossa, Aí você já já- nadou no mar? Uma vez, não foi muito minha praia, não curti muito, É né? diferente pra caramba, né? Muito diferente. É igual esteira, gente. Correr na esteira e correr na É, não. rua é diferente. Porque a Por- respiração, né? Quando você vai respirando, porque a gente respira de lado, né? Aham. Entra água, às vezes, na boca, né? E água salgada na boca. Não... Judia, né? É. E se tá sol, Eu também não... O mar, assim, não é muito minha praia. mexe muito, tem essas Tem questões também. da onda, né? Sei lá. E a parte, né? Eu não tenho muito receio, tipo, de ir fundo de mar, né? Ah, entendi. Mais que os animais. Entendi. Seu negócio é piscina mesmo. Eu prefiro piscina, que aí o mar a gente não enxerga nada, né? Não dá pra ver nada, dependendo do óculos, né? verdade. Então eu não sei o que tem em volta de mim. Meu, Já tem uma galera que curte, né? E que Sim. faz triatlon, tem, o assim. pessoal vai longe, nada muito. Fundista, é porque a gente fica a maioria do tempo com o rosto na água? Não, Tira menos pra respirar ou não tem nada a ver? Não, é não só tem. um termo que é você só um termo, fundista de nadar provas mais longas. que era a sua, né? a Que era a sua minha- especialidade, Isso, assim. só que eu era fundista da piscina, não era... Porque fundista geralmente engloba a piscina junto com a maratona, né? Porque todos que nadam maratona é fundista, porque as provas são muito longas, né? Tipo, não tem como um velocista que nada 50, 100 metros nadar uma maratona. Até nada, só que eles vão cansar muito mais. Muito mais. A maratona na piscina é quantos metros? Não tem maratona de piscina, né? Tipo, Não? não, eles não trabalham, né? Tipo, com... Não Não existe. existe competição de maratona de piscina. Ah, ok. Né? O que pode ter é umas competições internas, tipo, de revezamento, né? Que vai, tipo, dependendo da turma, tipo, uns 15 atletas que eles vão nadando em revezamento, né? A gente vê às vezes na televisão nas Olimpíadas, né? O atleta termina e pula um outro. Isso, esse aí é o revezamento.
que é mais em piscina. Em maratona, eu não conheço muito, né, a parte da maratona, mas eu acredito que tenha também. E a maior distância, então, é 1.500 metros, assim, Na piscina, pra sim. fazer dentro da piscina? 1.500 metros. De competição, sim. Você já fez duatlon? Já fiz o Athlon também. O que você sentiu na experiência, assim? Cansa mais, né? Cansa, A né? corrida Porque não é meu o mesmo forte. atleta que faz tudo, né? É o mesmo atleta. Eu, na época, né, quando eu fazia duatlon, eu já nadei... Eu já participei de uns 5, né? Os meus primeiros 3 eu fazia em dupla, porque eu não corria, né? Então eu nadava e alguém corria por mim. Ah, entendi. Dá pra rolar isso daí. O que eu fazia era em dupla. Então um nadava e outro corria e depois tomava o tempo pra ver quem ganhava mais. Nossa, você precisa aí. Obrigado. Nada. Pode desligar o ar se tiver gelado. Não, tá. Tá. Aí... E era... Aonde eu competia era até uma certa idade. Então a criança, né, só podia até os 15 anos correr, fazer em dupla. Uhum. Né? Depois era individual, que aí eu comecei a fazer o individual. Só que aí cansa um pouquinho. Chegava com ânsia de vômito, porque a gente nadava, né? O nadar é mais tranquilo pra mim. Mas quando saía pra correr, o impacto do chão já... É diferente, né? A canela já comecei a doer. Meu, e assim, a gente tava falando aqui sobre nos bastidores, preparação e tal. O que rola pra vocês, assim, que nadam, né? Que vai ter uma competição muito importante, por exemplo, no domingo. No sábado, você já tem que ter uma noite de descanso legal. Já. Você come o quê? É carboidrato ou não? Geralmente, as competições, essas que são importantes, são 2 dias, né? Então, elas levam sábado e domingo. Dependendo da competição, ela é até sexta-feira à noite, então fica sexta, sábado e domingo de competição. Ok. Né? Já muda muito, né? Quando eu nadava, né, eu mudava bastante na minha última semana. Eu cortava feijão, essas coisas para uns alimentos mais leves, né? E o treino também diminuía bastante, né? Então, o que a gente demorava 2h30, 3 horas nadando, ia diminuindo para 2 horas, aí 1h30. E no último dia, tanto na quinta-feira, era 15 minutinhos, só para você não perder a sensibilidade com a água. Tá então, descansado mesmo. Isso, então a gente entrava na água, 15 minutinhos, meia horinha, já acabou, já pedia pra gente ir embora, pra ir pra casa, descansar. Aí tinha um processo de chegar em casa, né, se raspar, que demora, né? E ele contou que faz diferença por milésimos disso. Não é tipo, é 2 minutos, não, é milésimos. Não, é pouquinho que faz diferença, mas não são muitas diferenças, né? Um tempo alto. É comprovado cientificamente, né, que faz diferença. Faz muita diferença. O corpo, né, a pele, o pelo dá uma seguradinha, Você né? fica careca, sem barba, sem pelo, sim, nada, tudo. E os atletas de natação, você pode ver, todos são raspados. Não tem um que nada que é barbudo, em competição Olimpíadas, não tem barbudo, tipo, todos se raspam todo. Às vezes tem um cabelinho ali, né? Só. A gente usa touca. Touca, né? Touca, mas tem pessoas carecas que não gostam, colocam só o óculos. Agora o tem Phelps não tinha cabelo. Tinha, ele coloca touca. Ah. Tinha. E o Cielos? Também tinha. Também tinha. Umas toucas que não entra água mesmo. Não né? entra. Tipo, não entra, ela é bem... Permeável. Impermeável, Nossa. Tranquilo. Era o seu preparo, Isso, preparo. Né? Aí até o processo de se raspar, né? E terminar de raspar, aí a gente fazer uma janta mais tranquila também e dormir cedo. Né? Pra ir no dia seguinte. Não pode bater um pratão de feijoada. Não, nada. Nem no dia, só quando acabar a competição. Aí a gente comia uma besteirinha, mas durante a semana e o horário da competição era... E pós-competição e pós-título, então, aí pode comer qualquer coisa. Pode comer. Comer você vê, não, vida de atleta tem que ser muito regrada. Tem. Quanto tempo você treinava durante a semana, assim, tipo, eu quando você tinha competição? Cheguei a treinar... Eu treinava à tarde, né? Então eu treinava de manhã, na verdade. Quando eu estudava, eu fazia 2 treinos por dia. Uau. Né? Fora a parte física, né, de academia, né? Só que eu não ia à academia. Que é importante fortalecer, né? Sim, muito importante. A gente até tava falando aqui. Vou fazer natação, que é o exercício mais completo que tem. Ok, maravilha. Vai melhorar sua rinite, sua respiração, sim. né? Sua percepção de corpo, de esforço. Mas não adianta não fortalecer. Você precisa estar com tudo alinhado e fortalecido. Tem que estar tudo preparado. Tem um educador aqui, um profissional, um pós-graduado que pode falar melhor do que eu. Precisa, né? Precisa. É igual corredor. Corredor quer fugir de academia, não pode, não. Não pode. Só correr, tem que fortalecer. Porque a corrida machuca o joelho, né? É impacto. A gente tem que estar com tudo fortalecido. É glúteo, é as pernas, o próprio braço que dá energia ali, né? Tem que fortalecer tudo. O abdômen, dependendo da corrida que você força. Sim, e aí você fazia esses treinos até mesmo no período escolar, escolar. Fora que às vezes você treinava 2 vezes ao dia. Isso. Então... Puxado. Eu saía da escola, né? Eu já ia pro treino.
Quanto tempo, assim, de treino, mais ou menos? Na piscina eu ficava 2 horas e meia. 2 horas e meia Saia a 3 toda horas. enrugada, Toda né? A enrugada. Saia a mãozinha. mãozinha. Então, Uau. mas antes a gente fazia o quê? A gente fazia 1 hora de físico, né? Aí ia pra piscina, aí ficava umas 2 horas e meia, 3 horas. Como assim 1 hora de físico? O físico a gente fala é a da academia. Ah, ok. Só que como a gente não era, tipo, a gente não ia em academia, a gente fazia o físico mais estilo CrossFit. Ok, Né? ok. Mais com o peso do Funcional corpo ali. funcional, isso. Ok. Então a gente fazia essa parte física, depois ia pra natação, né? Fazia umas 2 horas e meia, 3 horas, meia horinha de descanso, dependendo do dia, e voltava pra treinar mais 1 hora e meia. Então eu chegava 2 horas e ia embora às 9, Uau. todo dia. Aí quando eu Cara. terminei a escola, eu comecei a treinar de manhã também. Então eu treinava às 7 horas da manhã até às 10, voltava pra casa, almoçava, voltava, ficava no físico e depois treinava o principal, né? Que é às 3 horas. Que legal você compartilhar isso. Falando aqui, você começou tão jovem, qual que é a importância disso para um adolescente? Tipo, essa percepção de responsabilidade. Sim, é muito diferente, né? Porque... Hoje você fala com esse público, né? Aham. E você pode contar a sua história. O que mudou, impactou na sua vida, O né? que eu essa via, né, na disciplina? época, né, do meu ensino médio, era o quê? Você é doido? Para, fica o dia inteiro aí e tal. E era até... Não era uma inveja, assim, minha, mas eles podiam, tipo, sair, tipo, bastante, né? Eles saíam, né? E eu ficava... Você tinha um foco, né? eu tinha que ter um pouquinho mais, um foco objetivo. Como meus amigos, vamos sair no sábado? Eu tinha competição. Então eu não podia pode. ir. Vamos sair sexta-noite? Não posso. Ou vamos sair... saindo do colégio, vamos ir no shopping? Não posso, tem um treino. Comer um Burger King e É, tal. Não dá. Aí, vamos sair, até pra fazer trabalho. Comigo era difícil. Né? A gente marcava, vamos fazer trabalho em grupo. Vamos marcar 4 horas da tarde? Não consigo, tenho treino. E era, Caramba. tipo assim, eu não faltava. Era uma regra, tipo assim, de que eu tinha que a gente não podia faltar em treino, né? Você Era se um trabalho. sentia sobrecarregado mentalmente? Não, Não. não. Eu gostava, né? Gostava. Mas eu era, tipo, os atletas têm que ser um pouquinho diferente do pessoal que é Disciplinados, né? isso. Então, o que meus amigos da escola podiam fazer, eu tinha que, tipo, seguir uma regrinha certinha. Então, Qual foi o lado positivo disso na sua vida, assim, hoje você formado já, tipo, maduro, profissional? a disciplina, né? A gente tem um pouquinho mais de disciplina agora, né? A gente tem um conhecimento, tipo, de horário, essas coisas, né? Como falo, né? Tipo, quando a gente tinha do técnico, o respeito, né? Tudo isso, trabalho em equipe que a gente tem. Então, Muda pra caramba, né? a gente não reclama tanto, tipo, mais do... dependendo do trabalho, esse trabalho tá cansativo. Tipo, a gente não... É normal pra gente agora. Só benefício, né? É. Esporte é só benefício, né? E, inclusive, o Danilo, ó, chamei o seu irmão aqui. O Douglas tem um trabalho bonito com crianças, né? A gente comentou aqui, com crianças atípicas de psicomotricidade, que não é só dentro da piscina, é Isso. fora também. Dá pra atuar. A gente tem um videozinho aqui, enquanto a gente mostra, ele vai explicando. São, no caso aí, crianças atípicas, né? Isso. No caso, autismo. O que você... Ali você tá ensinando o quê? Percepção deles de... Isso, né? A psicomotricidade é um desenvolvimento motor, né? Então eu tô fazendo uma coordenação motora fina com ele. Né? Que hoje em dia muitas crianças não têm a pegada da mão, né? Entende muito a pegada da pinça, né? O contato. Sim. Né? Então, isso daí a gente tá treinando ele a pegada da pinça, né? Ele focando como conseguir, né? E eu não ajudo em momento nenhum, né? Ele que faz sozinho. Que legal. Né? E também tem um outro vídeo aí também falando disso. E dá pra fazer esse trabalho dentro da água? Dá também. De psicomotricidade? Dá também, só que eu recomendo um pouquinho mais fora, que é mais fácil. Ok, Né? Do que dentro da... Ok, Dá pra pode fazer dentro quanto fora, mas a parte de coordenação motora, né, para entender sobre o peso do corpo dele, essas coisas é melhor fora da água. Aí já é outra criança, né? Isso. E com a mesma percepção, assim, de cor, de encaixa ali certinho. Isso, mesmo intuito também, né, da coordenação motora fina também, né, que seria, né, a pegada da pinça, né, a fechar e abrir a mão, segurar. Essa criança, ela tinha muita dificuldade de segurar as coisas com o dedo, né? Caía muito, então a gente começou a treinar isso, tanto que ele não derruba nenhum, com a pincinha dele sempre caía. E ele caía. vai na cor certinho. Ele arruma ali,
Mas depois ele Mas corrige. assim, ele se corrige, né? Vai Sim. evoluindo. Que incrível. Dentro da água, como que isso é trabalhado, Dentro da água a gente Douglas? trabalha mais com a lateralidade, né? A noção de espaço com eles, né? É, os sentidos, né? Que ele vai treinando, né? Que ele vai ver que não é o... Ele vai estar... a pegar, né? O peso dele vai ser um pouquinho mais diferente dentro da água, né? A gente tem sensação que somos leves, né? Dentro Sim, da sim. água, né? Geralmente a água, ela baixa, dependendo da piscina, 10% ela deixa do peso do seu corpo. Só. Então, Deixa 10% do meu deixa. peso? Então, se alguém pesa 100 quilos, na água vai pesar uns 10 quilinhos. É Sim. mesmo? Então, a gente treina isso, né? Pra ele flutuar um pouquinho. E a água, dependendo, é um calmante para as crianças, né? Sim, uma terapia ali. Isso, deixar elas um pouquinho mais calmas, né? E você pega crianças, por exemplo, que tem esse medo de água mesmo, né? Sim, Compartilhei sim. da minha filha que tinha até medo de mergulhar a cabeça. E as professoras, não, você não precisa mergulhar, é no seu tempo. Sim, sim, a gente nunca força, né, a criança. Toda Não, criança tem seu tempo, né? tem seu tempo, tem que entender que a água é amiga, Sim. tal, aí vai com boia. Até tirar boia, até se sentir seguro, Demora, é um tem um caminho. processo, tem. Que é nem quando eu falo com os pais, né? Tipo, quando eu dou aulas, né, e tem mais de um aluno, os pais gostam, dependendo do pai, gostam muito de comparar um filho com o outro. Sabe, meu filho começou junto com ele e já passou. Tipo, meu filho começou junto com ele e ele já tá melhor que o meu filho. E antes disso, antes de o pai contratar, né, tipo, fazer eu converso com ele, falar que cada um tem o seu tempo, né? Tipo, nada é, do dia pra noite ele já vai, começou a nadar, já vai saber nadar, Até flutuar. gêmeo, cada um é de um jeito, Sim, por sim, mais são muito parecido diferentes. que possam ser, né? Sim. E você dá aula também, essas aulas para adultos atípicos também? Adultos também. Tem esse projeto também? Eu não cheguei a dar aula pra adulto. Seria uma experiência bem legal. Seria legal. Né? Eu queria. Meu foco ainda é pra dar pra todas as idades, mas eu não cheguei ainda. Por enquanto, ainda minha experiência só pras crianças mesmo. Uhum. E é um público legal, a gente aprende tanto, né? Sim. São sinceros. São bonzinhos também. A gente mais aprende do que tem a ensinar, Sim. né? E a gente vê muitas coisas que você imagina. Você olha pra criança e fala, vai ser difícil ela fazer isso. E Ela prova que não. ela faz. Que o nosso preconceito é muito maior sim. do que qualquer coisa, né? Que às vezes tem gente que fala, ela não consegue isso. Né? Os pais falam, ele não consegue fazer isso. Aí eu mostro que ele consegue. O pai e a mãe devem ficar eternamente gratos. E você, então, por exemplo, tem uma idade. Eu tenho 35 anos, mas não sei nadar. Ainda tem chance pra mim? Tem. Não, eu acho que não tem idade, né, pra aprender a nadar. Né? Nadar é igual, tipo, andar de bicicleta, né? Você consegue aprender e a natação é, tipo, você não esquece mais. Você andou de bicicleta, não tem como esquecer de andar. Realmente, eu fiz na infância, eu lembro alguma coisa, mas assim, eu preciso retomar pra agora entender a técnica, Sim, né? sim. Pra não afogar, boiar. Eu sei boiar, mas assim, eu me canso. Cansa bastante, Tipo na verdade. assim, eu não sei o jeito certo de pegar o ar, que tem um jeitinho Sim, certo, né, de sim. virar. Tem Como que tudo chama uma- esse nado? Crawl? O crawl. O crawl. Borboleta você fazia também? Faz. Eu tive uns ciclos da vida, né, que eu era fundista quando era criança, né? Tipo, criança, uns 12 a 15 anos, eu nadava muito prova de fundo. Uhum. Dos 16 pra cima, eu comecei a nadar mais o borboleta, né? Que aí é o nado mais difícil, né? De força é o nado mais difícil, né? Porque aí o borboleta é onde você tem que ter força, né? Não força de braço, né? Mas de condicionamento, né? Um físico melhor. Então, É tudo muito sincronizado, Isso. né? Vocês parecem tipo uns sereios e sereias, né, na água, porque tem mulheres incríveis também, grandes atletas mulheres, não poderíamos Sim, deixar sim, de sim. falar, né? Bastante. Mulheres incríveis. E, inclusive, nossa amiga Ana, né? A nossa. Caramba, gente, esqueci o sobrenome da Ana, gente. Pelo amor de Deus. Que. Não, desculpa, a Ana é a filha, ó, eu, louquinha. A Gabi, nossa professora Gabi, trabalhou aqui, né, na nossa instituição. A Gabi, ela tem uma filha, que é a Ana, né, um dos filhos. E a Ana Carolina, pratica natação. Ela é uma atleta, tipo, renomadíssima, focadíssima. Você vê que cresce diferenciado com isso que você falou, com Sim. foco, com disciplina, com percepção de... Eu tenho uma responsabilidade Sim, e tal. sim. Muda pra caramba, né? E dependendo da competição, né? Com 15 anos, já viajava sozinho, né? Sem meus pais. Então, você
tem que ter uma grau de disciplina um pouquinho melhor. responsabilidade. Já cheguei a... Meus pais estão aqui em São Paulo e eu tá lá em Curitiba, tipo, com 15 anos, sozinho. Regionais. Regionais já andei bastante também. Regionais, geralmente, a gente ficava em escola. Eu já cobri. Meu primeiro Já? estágio foi em regionais, regional? como repórter foi. Então, E tinha galera da natação, adorava. É. O pessoal concentradíssimo, assim. O regionais é que eles geralmente pegam umas escolas, né? Então a gente fica em salas, Uhum. né? Aí separa, né? Os meninos vão pro lado, as meninas pro outro, né? E cada sala tem um esporte diferente, né? Boa. Que aí é onde a gente conhecia os outros atletas De da sua outras cidade. modalidades. Isso, né? que lá a gente conheceu o pessoal do vôlei, tipo, quando eu nadava por Osasco, eu conheci o pessoal do vôlei que eu não conhecia, de Osasco. E é mó legal, né, É, é meu? bem Você tem legal. amigos que você leva até hoje, assim, pra vida? Tem, Da sua época de tem, treino e tal? tem bastante. Que legal, Tem. que Desde os bacana. 10 anos, alguns que eu conheço, converso até hoje. Que legal. Meu, é assim, quando eu tenho oportunidade de assistir na televisão, eu vejo que a hora que vocês pegam um fôlego debaixo da água, vocês não levantam nem a cabeça. Vocês fazem a virada ali mesmo na piscina, né? Isso. Nossa, um dia eu fui tentar fazer com as minhas fogueiras. É difícil. Meu Deus! Geralmente eu... Vocês eu não tô usam dando nem o aula- negócio aqui, Não, né? é que depois, a gente solta a famosa bolha, né? A Pelo nariz, bolinha, aqui, assoprar, soltando bolha. É que quando eu aprendi, né? O rosto na água, solta a bolha. Tipo, não pode... Se não soltou, entra a água, arde o cérebro, arde tudo, né? Que nem as atletas de nado artístico, eles têm um Elas negocinho, colocam, né? porque é muito tempo, né? E elas ficam em pé, você percebe que ó, aqui o nosso, vocês não conseguem ver, mas a gente tem um pé direito alto aqui, então elas ficam mais ou menos nessa altura, por aí, sei lá, só que não afundam nem nada, tem toda uma técnica pra você Isso já não comprar consigo fazer. braços e pernas pra você, por exemplo, você sofreu sei lá, caiu do Titanic e tá no meio do mar. Você tem que ter uma técnica pra Sim, você não se sim. cansar, pra você ficar E boiando. elas faziam ali. uma de ponta cabeça e sobe lá em cima Surreal, só com a né? força. Esses aí, Surreal. pra Surreal. mim, é umas coisas que eu Admirável. não tenho como fazer. E eu queria te perguntar, a gente tem aqui, pessoal, a hora tá passando muito rápido. Já foi, na verdade, né? Eu queria fazer, a gente geralmente coloca uns mitos e verdades aqui pra gente, né, brincar um pouco, de certa forma, levando informação, né, brincar no sentido de deixar um pouco mais descontraído, um pouco mais leve pra você entender um pouco melhor o tema. Aí a gente trocou uma ideia aqui, passei pra ele topou fazer com a gente. E aí tá assim, vê se você acha se é mito, se é verdade. Vê aí, depois ele, especialista, vai falar se é ou não. Se nadar logo após comer, você afunda igual uma âncora. Quem já não ouviu isso, né? Às vezes, vai morrer assim, não pode entrar na piscina e tal. Aí aqui é assim, se eu nadar logo após comer, eu vou afundar igual uma âncora. Será verdade? Será falso? E aí, é falso? Ou é verdadeiro? Pode falar? Pode falar. É falso, não tem como. Não vai afundar, Não vai igual... afundar. No máximo, você vai ficar com desconforto ali, né? Barriga cheia, né? Vai, ó, igual ficar de barriga cheia e correr. Nossa, Não não é? dá, não dá, passa mal. Então. Geralmente, não são todos atletas, mas geralmente tem. Eu prefiro, às vezes, dependendo do horário, em jejum mesmo. Sim, sim, Às que vezes é você o come melhor. uma banana e vai treinar. Você não tá de barriga cheia. Porque de vez o sangue, né, tá no músculo pra fazer todo o esforço, né? Quando você come, né, o sangue ele sai do músculo pra ir um pouquinho mais pro estômago, né, pra ajudar a digerir. Então, por isso, às vezes, você não tem muita força, né? Então tem que. Não pode não bater um pratão e sair nadando, você vai passar mal. E o outro é. Nadar é fácil, é só boiar bonito. É só boiar, já é o começo, né? Boiando já Tá bom. tá bom, já não, Mas não que se nadar afoga na piscina. Mas nadar não é fácil. Não, é bem complicado. Porque você vai exigir coordenação, é fôlego. Tem gente que olha de fora assim e fala, nossa, é só de isso, boa. é de boa. Aí É quando entra na nada, piscina, fala, não, fica gente, todo olha, eu achei que era uma coisa, mas é... outra e cansa. Nossa. E sabe o que ele me falou, gente? Que a gente nunca pensa nisso, né? Mas a gente transpira pra caramba quando estamos nadando. Soa bastante. Né? É porque tá na água. Na ali, água não dá você- pra ver, mas soa bastante. E gasta muita energia, né? Muita energia, muita caloria, não engorda, emagrece. Por isso que vocês têm maior fome de leão, né? Sim, Olha, acho sim. que eu dei um spoiler aqui do próximo. Ai, meu Deus. Quem nada muito não precisa tomar banho depois. Já tô na piscina, teacher. Não vou tomar banho, não precisa. Bom, não precisa Se mais. molhou já, né? Já se molhou. Mas, se você quer depois ter... Porque pode dar coceira, Coça, né? né? O Ainda cloro. não sei das outras pessoas, mas quando eu entro na piscina, eu coço bastante pós a piscina, né? Eu fico fora, assim, quando seca, né? Eu não sei se o cloro resseca em mim, aí coça bastante.
Tá A vendo? pele começa a ficar branca, cotovelo, tornozelo, começa a ficar tudo branco, de coceira mesmo. E de repente você tá em piscina por diversão, assim, nas suas férias, tomando aquele sol. Poxa, ali tem vestígio de protetor, né? Óleo. O Óleo, pessoal passa suor. pra Fora suor. xixi da galera aqui. Ixi, Maria. Toma banho, hein? Pelo amor de Deus. Nadar dá uma fome que só rodízio resolve. Bom, o atleta tá aqui. Falou que dá uma fome mesmo. Dá. Uma fome. Eu todo dia, quando eu chegava do treino, era só uns pratinhos gigantes. Gigante, Gigantes. montanha. Mas também você treinava muito. Então, a gente treinava bastante. E dá fome mesmo. Dá muita fome. Celina sai da piscina. A gente, né? Nós adultos, saímos da piscina, de repente fala, ai, nossa, que fome que eu tô. Acabei de Sim. comer, mas tô com uma fome. Não sei o que acontece com o apetite. Porque Por quê? não parece, né? Mas a gente, querendo ou não, tá usando o corpo inteiro ali, movimentando o corpo inteiro, né? É. Mesma coisa de ficar embaixo, aqui na terra, aqui em cima, né? E movimentando o braço pra cima e pra baixo toda hora, né? Então, cansa uma hora. Cansa. E assim, uma vez eu fui fazer o treino com as idosas lá do. A Tava hidro. rolando a hidro. Falei, vou lá com as vovó na hidro. Meninas, vovó deu um baile em mim. Porque parece que não, mas ele pede pra chutar, pra não sei o que. Você fala, caramba, meu, eu tô fraquinha. Porque você é tudo em câmera lenta, debaixo Sim. d'água. Aí você sai, depois de um treino bacana de hidro, você sai com fome, Morrendo de fome, né? morrendo de fome, e aí você fala, ué, por que minha coxa tá doendo? Fica dolorido no dia seguinte. Porque você se esforçou. É importantíssimo, você que tá na melhor idade, na terceira idade, pratica exercício físico. A minha avó tava comentando aqui com não lembro quem, a minha avó, até antes da pandemia, mais de 80 anos, fazia hidrodança. Ela fazia tudo sozinha, independente. Sim, Porque o ajuda bastante. pode te dar essa autonomia. O que não Ajuda pode é muito. ficar parado. Sim. O que mata é sedentarismo. É o que tá né? crescendo, na E é verdade, o aí que tá também. crescendo. E os jovens, porque os jovens hoje tá aqui, tela. Pô, vai nadar, vai correr, vai Tanto sei que lá. muitas das minhas aulas de psicomotricidade e desenvolvimento motor, às vezes é por conta da tela. Do uso exagerado da tela. Esses movimentos que eu tava fazendo com as crianças, às vezes era por conta do uso do celular. Uau, Porque, isso é sério, cara. sim, a Nossa. primeira coisa que a criança tem que aprender, né, quando nasce, né, é a pegada da pinça, né, que é o quê? Fechar e abrir o dedo, né? Pegar assim, Isso. E o que os pais fazem quando nasce, chorou, toma o celular. Então o que eles aprendem? O toque. né? Não isso. E não a pinça. Uau. E já dá um atraso no desenvolvimento. Então por isso que a gente faz esses exercícios de rosquear, de tentar aprender, Você vê coisas abotoar o botão, que básicas, são coisas né? básicas que hoje em dia tá difícil. Você vê como Né? é que pode, né? Então, preste atenção aí, de repente, no seu filho. Procura ajuda do Danilo. Você tem alguma rede social, alguma coisa que você gostaria de divulgar? O pessoal ver ou os conteúdos? Eu posto muita coisa. Esses vídeos que tava aqui, eu postei muito no Instagram. Pode falar Agora- aqui? Como que é o arroba? Você lembra? Eu Não lembra, não lembrou. É que eu não sei se é que eu trabalho como personal também de academia, né? Então eu não sei se tá Ah. Douglas Passos personal ou personal Douglas Passos. Tá bom. desses Produção, dá dois. uma curiada aí se é Douglas Passos personal ou personal Douglas Porque não fui eu que troquei o nome, né? Eu tenho toda uma... Como fala? Pessoa que mexe no Instagram pra você. Ok, ele é chique, viu, pessoal? Ele tem como que é, diretor? Social media. Social media. Então, É o Danilo? mexe- Não, Contrato seu irmão? não, minha pô. namorada. Então tá bom, tá valendo. Natação não cansa, é só ficar na água refrescando. Bom, por tudo que ele falou aqui, se você tá chegando agora, vou pedir pra você voltar uns minutos aí atrás, mas natação cansa sim. Sim, depende, né? O jeito que ela falou, não cansa. Se ficar na água parado, Parado não não cansa. vai, realmente. Ficar igual, quando o pessoal fala, igual o Homem-Aranha lá na bordinha, paradinho, não vai cansar Não mesmo, né? vai. Agora, se for um treininho, né? Dar um crawl, mesmo, a maioria do pessoal conhece, né? Aí já Já dá uma cansadinha, dá uma né? cansadinha um pouquinho mais. Boa. Já temos o seu arroba na tela. Olha lá, ó. Olha lá, esse Douglas mesmo. Passos, personal, tudo junto. Tem os conteúdos. De repente, se você tem alguma dúvida ou quer fazer aulas particulares, conversa Sim. lá com o Douglas, entendeu? Nada que hora aula de R$2.000 não vá resolver, né? Afinal, é um atleta. Mas, enfim, brincadeiras à parte, conversa lá. De repente, você vê a necessidade do seu filho, da sua filha começar, né, a fazer, ou mesmo você, ou eu tava até falando aqui
pra ele, né? Eu gostaria muito de retomar a natação. Eu que tenho rinite, assim, eu sei que ajuda pra caramba, é muito bom. Quem tem sinusite, rinite, Asma. né? Asma. Ajuda. Você tinha asma, né? Não, Você comentou? eu tinha sinusite, né, e rinite, só que eu tinha amigos com asma que pararam, tipo, Não tiveram crises não tiveram mais crises. por conta do esporte da Sim. natação. Porque treina muito o pulmão, né? Muita respiração certinho, então mesmo. dá uma... Você fortalece, né? Então você, às vezes, até chega a zerar, né? Show de bola. Douglas, já... Nossa, a hora voou literalmente, né? Passa Qual que é o nado mais rápido que tem? o crawl. A hora voou igual um crau. Vrau, foi rapidez. Para essa pessoa que está nos assistindo, que de repente quer ser um atleta ou uma atleta de natação, né? Curte o esporte, né? Não sei se você está aqui em São Paulo ouvindo ou está em outro país de repente, né? Porque está na internet, está no mundo. O que Sim. você diria para essa pessoa, para esse jovem ou mesmo para esse adulto que nunca é tarde, né? Não, nunca é nunca tarde. né? É bom aprender, né? A natação, né? Ela é importante. Diz né? que é o exercício um dos mais completos que existe. Sim, é a né? natação. Porque a gente treina o corpo inteiro, Uhum. né? A natação a gente consegue usar o corpo inteiro e é bom até como eu vejo, né? As aulas que eu dou pros pais. Os filhos falam, meus filhos sabem nadar. Eu não, eu tenho que ficar fora da piscina. Às vezes tem piscina, tô fazendo... é festa, tem churrasco. Só que eu não consigo entrar na piscina porque eu tenho medo de entrar. Eu tenho medo de nadar, né? Então é muito bom, né? Vai fazer a natação. Às vezes até por segurança. Verdade. Né? Pra quem tem piscina em casa, Pra né? quem tem piscina em casa. Já treina o bebê. Sim, Né? 6 sim. meses já dá pra... Já dá pra colocar na piscina, já dá pra ensinar certinho. Que é muito importante, né? Ainda mais as crianças, né? Desde pequeno também ensinar caiu em falso, pisou em falso, tava correndo de costas, não viu a piscina e caiu, né? Nossa, Mas a gente sempre fala também quando eu dou as aulas que é bom, né? Meu filho sabe nadar. Mas é bom sempre ficar observando também, né? Que ele não sabe o que acontece dentro da piscina. Sempre. Né? Então, um exemplo não, né? A gente fala, né? Tipo, tá tendo uma festa em volta, seu filho tá nadando, mas sempre dá uma observada, né? Claro. Às vezes Até não porque sabe. tem aqueles negócios que suga dentro da piscina ali, tem Deus me negócio que livre. suga, as crianças podem sentir uma dorzinha na perna, não Uma ter cãibra, a força, né? uma cãibra, e não conseguir subir. Nunca né? sozinhas. Nunca sozinhas. Mesmo falando, não, meu filho sabe nadar, ele se vira, mas sempre observando. Se eu que sou adulta não fico sozinha, imagina criança, Sim. né? Então é isso. Olha, eu queria agradecer demais. Obrigada a sua generosidade. Seu papo foi leve, né, galera? Foi legal. Se ficou alguma dúvida, quer saber alguma coisa, de repente, sobre o esporte da natação, ou mesmo sobre os trabalhos do Douglas, faz o seguinte, você pode mandar pra gente aqui no chat, ou mesmo no @podcastunifacamp. A gente rebate pro Douglas, ele responde lá, se quiser também, se não quiser, mas ele vai responder, ele é gente boa pra caramba. Respondo rápido, né? Responde rápido. E aí, repassamos novamente pra você, tá? E não deixe de seguir também pra fortalecer lá o perfil, conhecer o conteúdo dele, né? O trabalho que ele tem com as crianças, com jovens, enfim, toda a história dele dentro desse esporte. Douglas Passos Personal, tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos todos aprendermos a nadar, Isso aí. né? Porque esporte é vida. É saúde. É saúde. E não é brincadeira, não é brincadeira, né? Hoje as pessoas estão muito mais aqui do que saindo, do que conhecendo. E o Douglas compartilhou aqui, ele aprendeu a ter, mesmo na infância, né, essa percepção de responsabilidade, né? Vai ganhando maturidade, senso de crítico mesmo em relação à cultura, ao ambiente, ao mundo, Sim. né? E outra, vai estabelecendo laços com outros colegas, Sim. né? Que tem o mesmo pensamento, Isso, a mesma vibe, né? Que a gente vai seguindo, né? A gente vai aprendendo junto. É isso aí. Tchim de novo pro nosso Douglas, que é canhoto. E é nóis. Obrigada, pessoal. Ó, peraí, você não vai sair de mão abanando, não. Ô, gente, vocês nem me lembraram aqui. Eu ia esquecer, meu. Ô, louco, tem um negocinho pra você. Uma touca. Não é touca, mas olha, um singelo presente pra você da nossa instituição. Aqui dentro você vai ver, tem um certificado, pode pôr até no currículo Lattes. No currículo Lattes, você pode colocar. Pode abrir aqui? Pode, tem uma coisa especial aí pra você. Eu acho que você vai curtir.
Nossa. Um troféu! Gostou? Vou ficar lá em primeiro, vou colocar na frente, assim. Ele falou assim, eu não sei se eu tenho uma medalha predileta e tal, mas um troféu ele vai ter, que é o nosso. Obrigada, muito obrigada ao Márcio da Oficina Print, nosso parceirão, que fez esse troféu lindo. Você que quer fazer aí pra sua... É bonito, né, Douglas? Você curtiu? Curti. É muito lindo. Você que quer, de repente, fazer um troféu assim a laser pra sua empresa, né, para suas competições, Oficina Print, @Oficina Print. Aí, ó, que bonito. Muita coisa de qualidade, tá? Que o Márcio faz lá junto com a sua equipe. De repente, aquele banner legal, aquele letreiro legal para sua empresa. Brindes, assim, personalizados. De repente, você quer botar lá um totem do QR Code, né, da sua empresa. Ele faz, tá? Inclusive, ó o que ele fez aqui pra gente, aqui, ó, podcast Unifacamp. E agora o nosso atleta saiu aí com um troféuzão. Gostou? E claro que tem o certificado, né, pra você colocar onde você quiser aí, de repente, até no currículo Lattes. E lógico que, né, como boa jornalista, não poderia deixar também nossa Unifacamp de presentear com um papel, um post-it pra você anotar. Bastante. Sério? Você gosta? Post-it, pastel, eu gosto de montar treino, né, essas coisas. Verdade, que legal. Já dá pra levar pra... É tudo seu, amigão, tudo seu. Nós agradecemos sua participação. Vou te liberar. O atleta precisa correr aqui, que tem um monte de trabalho pra fazer. Obrigada a vocês. Acompanhe o nosso próximo episódio, novo tema. Você curtiu? Curti. Foi de boa? Foi de boa, foi tranquilo. Foi de boa, tranquila. Nessa câmera aqui, você pode se despedir, mandar um beijo, um salve, um alô, o que você quiser aí pros seus alunos, de repente, pra sua família, fica à vontade. Tchau, tchau, gente. Beijo, não sei. Não quer falar? Manda um alô aí pros seus alunos, pra sua família. Né? A gente tá tirando eles do celular. É verdade. Mas os pais, a confiança, né? Os pais, né? Eles olham, falam pro nome. Não, todos os papais, fala. Todos os papais, obrigado pela confiança. Muito obrigado pela confiança, pra vocês. E pratique natação. Isso aí, faz natação, saúde e qualidade de vida, né? Uhul! É nóis. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, viu?